A lua cheia pairava alta sobre Vale das Sombras, iluminando as ruas silenciosas e as copas densas das árvores ao redor da cidade. Aquele era o tipo de noite em que ninguém ficava ao ar livre por muito tempo. Todo mundo sabia das histórias, e, se você fosse esperto, não testaria a sorte. Eu cresci ouvindo os uivos que ecoavam das montanhas, um som que congelava o sangue nas veias. Meu avô sempre dizia, os lobos são a alma dessa terra, mas nem todo lobo é um animal. Eu nunca entendi completamente até aquela noite. O vale era um lugar peculiar, um enclave escondido entre colinas íngremes, isolado do resto do mundo por florestas e rios serpenteantes. Todos ali sabiam que dividir o território com os lobisomens era o preço para viver em paz. Não os provocávamos, e eles nos deixavam em paz, mais ou menos. Às vezes, algum animal desaparecia, ou um fazendeiro encontrava marcas de garras nas cercas, mas nada que rompesse o frágil equilíbrio. A atmosfera muda com a chegada das bruxas. Tudo começou com os sinais. Primeiro, foi a carcaça de uma vaca encontrada em um círculo de pedras queimadas, com símbolos estranhos esculpidos na carne. Depois, foram as velas negras acesas na floresta, sempre cercadas de ossos quebrados. Naquela noite, eu estava na varanda, tentando ignorar o medo crescente. Foi quando ouvi o primeiro grito. Não era um uivo de lobo, mas um som humano, rasgado, de puro terror. No dia seguinte, encontrei Jaime, o ferreiro, no mercado. Ele tinha os olhos vermelhos de cansaço e me contou sobre algo que viu na noite anterior. 3 mulheres. Não eram mulheres. Tinha algo errado com elas. Elas estavam no bosque perto da minha casa, e o cheiro, meu Deus, Bernardo, o cheiro era como carne queimada e podridão. Naquela mesma noite, os uivos voltaram, mas não como antes. Havia raiva neles, um desespero que fazia os ossos vibrarem. Poucas horas depois, começaram os ataques. Fazendas ao redor da cidade foram destruídas, mas não por lobos. Eu fui até a propriedade dos Goulart e vi o estrago com meus próprios olhos, galinhas com os pescoços torcidos, um bezerro cortado ao meio e um símbolo estranho pintado em sangue na porta do celeiro. São elas, sussurrou o velho Goulart, tremendo. As bruxas voltaram. Os rumores se espalharam rápido, mas ninguém sabia de onde exatamente elas tinham vindo. Diziam que eram 3, Morgana, a líder, com olhos que brilhavam como carvões em brasa, Selene, cuja voz podia fazer qualquer um ajoelhar de medo, e Lívia, que nunca falava, mas cujo sorriso era suficiente para deixar qualquer um paralisado. Na terceira noite, enquanto a cidade se recolhia, os lobisomens atacaram. Eu estava na taberna, ouvindo os murmúrios ansiosos dos outros moradores, quando o som de vidro quebrado e gritos cortou o ar. Corremos para fora e vimos as sombras das criaturas correndo pelos telhados. Um jovem, que eu reconheci como Tiago, do clã da Floresta Sul, foi agarrado por algo que parecia uma mão de mulher, mas os dedos eram longos e tortos, como garras. Antes que pudéssemos reagir, ele foi arrastado para o bosque. Na escuridão da floresta, ouvi o som de uma batalha. Uivos, gritos e algo mais, uma risada que gelava até a alma. Peguei uma lanterna e fui até lá, contra o bom senso e os protestos dos outros. Foi quando vi o alfa negro pela primeira vez. Ele era imenso, com uma pelagem negra como a noite e olhos dourados que pareciam brilhar como lâminas sob a luz da lua. Em sua forma humana, ele era ainda mais intimidador, alto, musculoso, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas antigas. Ele agarrou Tiago com uma mão, arrastando-o para longe das bruxas, e avançou contra Morgana. Por um momento, pensei que ela recuaria, mas ela apenas sorriu, sussurrando palavras que fizeram as árvores ao redor dela retorcerem. A batalha entre eles foi algo que nunca esquecerei. O alfa atacou com uma força brutal, mas Morgana o enfrentou com feitiços que rasgavam o ar como lâminas invisíveis. No final, ele conseguiu escapar com Tiago, mas não antes de Morgana lançar um feitiço que o feriu profundamente. Eu fiquei paralisado enquanto Alfa e seu clã recuavam para a floresta, e Morgana sussurrava, "Você não pode me evitar, fera."
Eu terei seu sangue. Na manhã seguinte, a cidade estava um caos. Todos sabiam que a trégua tinha acabado, e o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O terror que se abateu sobre Vale das Sombras transformou a cidade de um lugar já desconfiado em um campo de guerra silenciosa. A cada noite, os uivos dos lobisomens eram substituídos por gritos humanos, e não demorou para que os moradores começassem a agir de forma estranha. Começou com pequenos incidentes. Dona Celina, a costureira da rua principal, foi vista andando pela praça no meio da noite, murmurando palavras incompreensíveis enquanto arranhava as próprias mãos. O padeiro, seu Álvaro, desapareceu após ser visto conversando com uma mulher de cabelos longos que ninguém reconheceu. Os olhos dos que voltavam desse estado tinham um vazio aterrorizante, como se suas almas estivessem em algum outro lugar. Eu mesmo quase caí sob o feitiço delas. Uma noite, enquanto fechava a taberna, ouvi uma voz feminina suave chamando meu nome. Era doce, como mel escorrendo, mas havia algo errado. Quando saí para investigar, vi Selene, a bruxa de cabelos prateados, parada ao lado de um poste. Seus olhos brilhavam, e ela estendeu a mão para mim, sussurrando: "Você já ouviu o chamado, Bernardo? Venha." Senti uma força invisível me puxando, como se minhas pernas não me pertencessem mais. Foi quando ouvi o som de um rosnado baixo e gutural, e o alfa negro emergiu das sombras. Selene desapareceu com um sorriso, mas não antes de me deixar um aviso: eles não podem protegê-lo para sempre. Até então, os lobisomens eram um problema à parte. Divididos em clãs que disputavam território, mal suportavam uns aos outros. O Alfa Negro, no entanto, começou a reunir as facções sob um objetivo comum: sobreviver. Foi em uma clareira que testemunhei algo que poucos humanos teriam coragem de presenciar. Os líderes dos clãs estavam reunidos, criaturas imensas, metade homem, metade lobo, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas sangrentas. Havia Lucian, do clã das montanhas, com seus olhos frios como gelo; Thalia, uma loba de pelo cinza, feroz e calculista; e Garret, o mais jovem, mas não menos perigoso. O Alfa Negro os encarou com a autoridade que só alguém em seu nível poderia ter. "Essas bruxas não querem apenas destruir nossos clãs", ele rosnou. "Elas querem nos subjugar, nos usar como parte de seu ritual. Se não lutarmos juntos, todos pereceremos." Os clãs relutaram, claro. Não era fácil apagar anos de desconfiança e rivalidades. Mas o verdadeiro terror veio quando Thalia trouxe um dos lobisomens feridos de seu clã. Ele estava diferente, os olhos vidrados e a pele cheia de marcas negras que pareciam veias infectadas. "Elas estão nos corrompendo", disse Thalia. "Controlando nossa mente." Foi o suficiente para que todos concordassem. Mas o pacto veio com um preço: os clãs exigiram algo em troca. O Alfa Negro teria que enfrentar Morgana pessoalmente, ou tudo ruiria. Os moradores como peões. Enquanto os lobisomens se organizavam, a cidade caía cada vez mais no domínio das bruxas. Morgana era metódica. Seu plano não era apenas exterminar os lobisomens, ela queria um sacrifício perfeito, algo que amplificaria seu poder além do imaginável. Para isso, precisava de sangue humano e lupino. Ela usava os moradores como peças em um jogo de xadrez macabro. Eles apareciam de repente nos territórios dos lobisomens, movendo-se como marionetes. Era uma armadilha cruel. Quando os lobisomens os atacavam, as bruxas usavam o derramamento de sangue para fortalecer seus feitiços. Eu vi com meus próprios olhos. Uma noite, enquanto seguia o Alfa e seu grupo para uma patrulha, encontramos um homem da cidade no meio da floresta, parado como uma estátua. Ele estava pálido, os olhos sem vida. Quando tentaram se aproximar, o homem explodiu em chamas negras, ferindo 2 lobisomens gravemente. Foi então que percebi: as bruxas não só controlavam os vivos, mas também usavam seus corpos como armadilhas. Naquela noite, os lobisomens e os poucos humanos que ainda resistiam decidiram atacar o covil das bruxas. Era um antigo moinho, abandonado há anos.
As velas acesas nas janelas e os cânticos que ecoavam dali eram tudo menos normais. O Alfa Negro liderou o ataque, sua presença inspirando coragem mesmo em meio ao horror. Eu fui com eles, armado apenas com uma tocha e minha determinação. Ao nos aproximarmos, vimos os símbolos gravados nas paredes brilharem em um vermelho pulsante. Selene e Lívia estavam esperando por nós, e atrás delas, a sombra imponente de Morgana. A luta foi feroz. As bruxas conjuravam sombras vivas que se moviam como serpentes, enquanto os lobisomens lutavam com garras e presas. O Alfa Negro avançou diretamente contra Morgana, mas ela o enfrentou com um sorriso, lançando feitiços que o derrubaram várias vezes. Enquanto isso, eu e mais 2 lobisomens conseguimos entrar no moinho. Lá dentro, vimos algo que jamais esqueceríamos, um círculo de sangue no chão, com um jovem lobisomem amarrado no centro. Morgana estava preparando seu sacrifício final. No momento em que destruímos o círculo, algo mudou. As bruxas perderam o controle por um instante, mas foi o suficiente para o Alfa Negro ferir Morgana. Ela soltou um grito que fez o ar ao nosso redor tremer, antes de desaparecer na noite, prometendo vingança. A batalha havia terminado, mas o preço era alto. Muitos lobisomens haviam caído, e a cidade nunca seria a mesma. O pacto entre os clãs foi reforçado, mas todos sabiam que não era o fim. As bruxas não desistem tão facilmente, e o Vale das Sombras ainda carregava o peso de sua maldição. Se você achou que as noites anteriores eram ruins, deixe-me dizer, nada poderia nos preparar para a lua cheia que viria. Aquela noite seria lembrada como o ápice do terror no Vale das Sombras, quando o céu ficou vermelho como sangue e a linha entre o humano e o sobrenatural se desfez completamente. A cidade parecia um campo de guerra. Casas destruídas, árvores caídas e marcas de batalha por toda parte. Os moradores, que antes se escondiam atrás de portas trancadas, começaram a tomar partido. Alguns acreditavam que as bruxas eram a solução para livrar o Vale dos Lobisomens, enquanto outros sabiam que o que as bruxas queriam era muito mais sombrio. Ninguém era confiável. As bruxas passaram a usar os humanos como escudos, prometendo poder e proteção àqueles que os ajudassem. Vi vizinhos antigos empunhando tochas e arcos, lutando contra os lobisomens. Outros se uniram aos clãs, armados com facas enferrujadas e pedaços de madeira, prontos para qualquer coisa. Cada esquina da cidade escondia uma emboscada. Eu mesmo fui pego em uma delas. Enquanto atravessava a praça principal, 2 homens, que antes eram amigos de infância, me cercaram. Seus olhos estavam cheios de uma loucura que eu nunca tinha visto antes. Você é um deles? Um deles gritou. Antes que pudesse responder, a sombra de um lobisomem cruzou o céu, atacando um deles e me salvando. Não era apenas uma guerra entre lobisomens e bruxas, era uma batalha pela própria alma da cidade. O Alfa Negro havia descoberto algo durante seus encontros com Morgana e suas seguidoras. Entre os rituais e as mentiras das bruxas, uma verdade começou a emergir, sua fonte de poder estava enraizada em um artefato antigo, guardado em um templo que há muito fora engolido pela floresta. Diziam que o templo havia sido construído por moradores da vila original, aqueles que primeiro trouxeram a maldição para o vale. Com a lua cheia iluminando a floresta em tons de vermelho, o Alfa liderou um grupo de lobisomens até o local. Eu fui com eles, incapaz de resistir à promessa de respostas, e também porque sabia que era perigoso demais ficar na cidade. Chegamos ao templo ao amanhecer. Era uma construção colossal, mais decadente, coberta por trepadeiras e musgo. Dentro, o cheiro era pesado, como metal enferrujado misturado com terra úmida. No centro do salão principal havia um altar de pedra negra, onde o artefato descansava, um fragmento de cristal vermelho pulsando como um coração vivo. Antes que pudéssemos entender seu significado, ouvimos o som inconfundível de feitiços sendo murmurados. Morgana e suas seguidoras estavam nos esperando. A luta que se seguiu foi além do que eu jamais poderia descrever. As bruxas invocaram formas sombrias que emergiram das paredes do templo, seres que pareciam feitos de fumaça e ossos.
Os lobisomens enfrentaram essas criaturas com uma ferocidade brutal, suas garras rasgando o ar e seus uivos ecoando por toda a floresta. Morgana avançou em direção ao Alfa Negro, lançando feitiços que queimavam a pele do lobisomem como ácido. Ele respondeu com um golpe certeiro, arrancando parte do manto dela, mas ela parecia quase intocável, sua magia protegendo-a. Enquanto isso, eu corri para o altar. O cristal parecia me chamar, suas pulsações sincronizadas com meu coração. Pegá-lo seria um risco, mas deixar que Morgana o usasse significaria o fim. Sem pensar muito, estendi a mão e agarrei o artefato. A dor foi instantânea, como se meu corpo estivesse sendo queimado de dentro para fora. Morgana gritou, não de raiva, mas de puro terror. Você não sabe o que está fazendo, ela rugiu, enquanto eu caía de joelhos, ainda segurando o cristal. Foi então que percebi que o artefato não era apenas a fonte do poder das bruxas, ele era a âncora para algo muito pior. Algo que não deveria existir neste mundo. O céu escureceu, e a lua cheia tornou-se mais brilhante, iluminando o templo com uma luz avermelhada. No mesmo instante, todas as lutas pararam. As criaturas das bruxas hesitaram, e os lobisomens se afastaram, uivando em confusão. No altar, o cristal começou a rachar. Uma luz intensa emanou dele, como se algo estivesse tentando escapar. Era como se o próprio vale estivesse gritando. Morgana, pela primeira vez, parecia apavorada. Ela tentou lançar um feitiço, mas foi interrompida pelo Alfa Negro, que a atacou com sua força total, derrubando-a. Com minhas últimas forças, atirei o cristal no chão, quebrando-o em 1000 pedaços. A explosão que se seguiu foi ensurdecedora, uma onda de energia que varreu o templo e a floresta ao redor. Quando a poeira baixou, as bruxas haviam desaparecido, junto com as sombras que invocaram. Mas não houve celebração. Muitos lobisomens caíram na batalha, e a cidade estava arruinada. O Alfa Negro, gravemente ferido, olhou para mim antes de desaparecer na escuridão, como se soubesse que sua luta estava longe de acabar. Voltei para a cidade com um grupo de sobreviventes. Os moradores estavam em choque, tentando entender o que havia acontecido. Aos poucos, reconstruímos o que podíamos, mas o vale nunca seria o mesmo. Às vezes, nas noites de lua cheia, ainda ouço os uivos. E, em noites silenciosas, quando o vento sopra do leste, juro que consigo ouvir os sussurros de Morgana, prometendo que ela voltará. Quando a noite cai sobre o Vale das Sombras, o ar parece carregado, denso, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. E eu sabia por quê. A batalha estava chegando ao ponto de ruptura, mas o verdadeiro perigo não vinha das bruxas ou dos lobisomens. Ele vinha de dentro, das rachaduras nas alianças e da fome por poder que corrompia até os mais leais. A primeira vez que suspeitei foi ao notar que o clã do Norte não compareceu à reunião de emergência convocada pelo Alfa Negro. Esses lobos sempre foram os mais reservados, mas também os mais calculistas. Bernardo, a única voz humana na sala, notou os olhares trocados entre os alfas de outros clãs. Uma tensão silenciosa pairava no ar. Algo não estava certo. O Alfa Negro, porém, manteve sua calma característica. Ele sabia que a união dos clãs era a única forma de resistir às bruxas e proteger o território. Mas mesmo ele parecia hesitar, como se sentisse a traição se formando nas sombras. E então veio a notícia. Um jovem lobo, exausto e sangrando, cambaleou até o esconderijo. Ele trazia um recado das bruxas, o clã do Norte havia entregue informações sobre a localização do Alfa e do templo. Morgana estava à espera. A emboscada já estava armada. Morgana era mais do que astuta, ela era paciente e cruel. Sabendo que os lobisomens viriam ao templo, ela encheu o lugar com armadilhas mágicas e ilusões. As sombras das paredes pareciam vivas, e o próprio chão pulsava, como se estivesse respirando. Seu plano era claro, capturar o Alfa Negro e usá-lo para quebrar as resistências finais dos clãs. Enquanto isso,
os lobos do norte, agora marcados como traidores, agiam como guias, liderando Morgana e suas seguidoras por caminhos ocultos para evitar patrulhas dos outros clãs. Mas Morgana subestimava algo crucial: o Alfa Negro não era tolo. O Alfa Negro sabia da traição antes mesmo que os lobos do norte a consumassem. Ele usou essa fraqueza como uma oportunidade, criando um plano ousado e arriscado. Ao invés de evitar a emboscada, ele decidiu enfrentá-la de frente, transformando o templo no campo de batalha final. Não podemos fugir disso para sempre, ele disse, sua voz grave ecoando pelo esconderijo. Se querem o templo, que venham buscá-lo. Nós seremos a muralha que eles nunca conseguirão derrubar. Bernardo, sempre à margem, observava fascinado. Você confia nos outros clãs para isso? Ele perguntou. O Alfa respondeu com um sorriso de dentes afiados: confiança não é a palavra certa. Mas a sobrevivência tem um jeito de unir até os piores inimigos. Quando chegamos ao templo, o ar estava carregado com eletricidade. O ambiente era diferente, mais opressor, quase sufocante. As bruxas estavam escondidas, mas sabíamos que estavam lá, esperando. O Alfa liderou a investida, seguido por seus guerreiros mais ferozes. Eu permaneci na retaguarda, observando o que parecia ser o início do fim. Os lobisomens do norte estavam do lado oposto, suas intenções claras. Quando o Alfa Negro avançou, o líder do clã traidor, um lobo imponente chamado Vitor, bloqueou seu caminho. Chega, irmão, ele rosnou. Isso tudo já foi longe demais. Mas antes que o confronto entre os dois pudesse começar, o templo rugiu. As bruxas atacaram com força total, conjurando sombras que se erguiam como lâminas e invocando criaturas grotescas que pareciam ter sido esculpidas do próprio pesadelo. A traição do clã do norte parecia completa, eles lutavam ao lado das bruxas, suas garras e presas contra os próprios irmãos. A batalha era um caos absoluto. Lobisomens e criaturas mágicas se enfrentavam enquanto Morgana observava de cima, suas mãos movendo-se em círculos lentos enquanto conjurava algo ainda mais terrível. Mas foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Alguns lobos do clã do norte hesitaram. Eles olhavam para seus irmãos sendo massacrados e percebiam a extensão de sua traição. Um a um, eles se viraram contra Vitor, atacando e desmantelando o pacto com Morgana. A traição dentro da traição virou o jogo. O Alfa Negro aproveitou a oportunidade. Ele liderou os clãs unidos em um ataque coordenado contra Morgana, forçando-a a abandonar seu feitiço inacabado. As bruxas, agora cercadas, começaram a recuar, mas não sem uma última demonstração de poder. Morgana, em sua raiva e desespero, lançou uma magia final, transformando o templo em uma armadilha mortal. As paredes começaram a ruir, e o chão tremeu como se algo gigante estivesse tentando emergir das profundezas. O Alfa Negro olhou para mim. Você tem que sair daqui, humano. Conte o que viu. Garanta que ninguém mais venha até aqui. Eu hesitei, mas ele não deu escolha. Ele liderou os lobos restantes para o coração do templo, enfrentando Morgana em um confronto final que eu nunca testemunharia, mas que ainda ouço em pesadelos. Saí do templo correndo, sentindo a terra tremer sob meus pés. Quando olhei para trás, o templo estava desmoronando em uma nuvem de poeira e magia. O vale estava em silêncio. Temporariamente. A traição do clã do norte quase destruiu tudo, mas também provou que a união era possível, mesmo que por um breve momento. O Alfa Negro e seus guerreiros pagaram o preço máximo para manter o vale a salvo, pelo menos por enquanto. Mas as bruxas... Eu não acredito que Morgana realmente morreu. Eu sei que ela está por aí, planejando seu retorno. E sei que, quando a lua cheia surgir novamente, o Vale das Sombras nunca mais será o mesmo. A noite da batalha final foi como nenhuma outra. Era uma noite de lua cheia, mas o brilho prateado habitual estava ausente. Em vez disso, a lua parecia banhada em sangue, um presságio terrível para o que estava por vir. A tensão no ar era quase sufocante, carregada de eletricidade e ódio acumulado.
Bernardo se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com a intensidade do que narrava. Você consegue imaginar? Ele perguntou, a voz tremendo. Uma noite em que a própria lua parecia estar do lado errado, assistindo enquanto o Vale das Sombras se desmoronava em caos absoluto. Os lobisomens, liderados pelo Alfa Negro, se reuniram em uma clareira aberta, um local escolhido estrategicamente para evitar as armadilhas das bruxas. O chão estava encharcado pela chuva recente, e cada passo era marcado por um som lamacento. As árvores ao redor pareciam mais altas do que de costume, suas sombras se estendendo como dedos famintos. As bruxas chegaram pouco depois. Morgana estava à frente, cercada por sua comitiva de seguidoras. Suas roupas negras flutuavam como se fossem movidas por um vento que ninguém mais podia sentir. No alto de sua mão direita, ela segurava um artefato brilhante, um cristal pulsante de energia, a chave para invocar a criatura que selaria o destino dos lobisomens. Vocês resistiram por tempo demais, disse Morgana, sua voz ecoando sobrenaturalmente. Mas agora, a era dos lobos termina, e nós tomaremos o que é nosso por direito. O Alfa Negro rosnou, expondo seus dentes afiados. Você mexeu com o equilíbrio do vale. Não há como sair viva daqui. O primeiro ataque foi brutal. As bruxas invocaram sombras que se erguiam do chão como serpentes de fumaça, atacando os lobisomens com força implacável. Mas os lobos estavam preparados. Trabalhando juntos como um único organismo, eles atacaram em formação, usando suas garras e presas para dilacerar as criaturas sombrias. A lua cheia parecia amplificar as forças de ambos os lados. Os lobisomens se moviam com uma velocidade assustadora, enquanto as bruxas canalizavam magias que transformavam a terra em um campo de armadilhas letais. Explosões de luz negra e uivos agudos preenchiam o ar. No meio disso tudo, Bernardo observava de longe, escondido atrás de uma árvore caída. A clareira parecia um campo de pesadelos vivos, ele disse, os olhos arregalados. O cheiro de sangue, terra e magia era tão forte que eu quase desmaiei. Quando parecia que os lobisomens estavam vencendo, Morgana recuou para o centro da clareira. Lá, ela começou a entoar um cântico em uma língua tão antiga que cada palavra parecia rasgar o próprio tecido da realidade. O cristal em sua mão começou a brilhar mais intensamente, e o chão sob ela rachou, revelando uma luz avermelhada e pulsante. Ela estava chamando algo, explicou Bernardo. Algo que não pertencia a este mundo. Do centro da rachadura emergiu uma criatura colossal, um demônio ancestral com pele escura e textura semelhante à lava endurecida. Seus olhos brilhavam como carvões em chamas, e sua voz era um rugido que abalava até as árvores mais distantes. Os lobisomens hesitaram por um momento, mas o Alfa Negro deu um passo à frente. Ele rugiu, um som que parecia conter toda a força dos seus antepassados, e liderou o ataque. Enquanto o Alfa Negro e os lobisomens lutavam contra o demônio, outros membros do clã trabalharam para alcançar Morgana. Eles sabiam que, sem ela, o vínculo entre o demônio e o cristal poderia ser rompido. Mas Morgana era astuta, conjurando barreiras mágicas e ilusões para manter os lobisomens afastados. O Alfa Negro, percebendo que o tempo estava se esgotando, tomou uma decisão desesperada. Ele rugiu para que todos recuassem e avançou sozinho contra o demônio. A luta entre os dois foi cataclísmica, o chão tremeu, e cada golpe parecia sacudir o próprio ar. Enquanto isso, um pequeno grupo de lobos conseguiu se infiltrar na barreira mágica de Morgana. Entre eles estava Vitor, o traidor que havia retornado para buscar redenção. Ele usou sua força restante para atacar Morgana diretamente, derrubando o cristal de suas mãos. O objeto caiu no chão, rachando com um som que ecoou por toda a floresta. Com o cristal danificado, o demônio começou a enfraquecer. O Alfa Negro aproveitou a oportunidade para atacar com todas as suas forças, rasgando a criatura até que ela se desintegrasse em uma nuvem de poeira vermelha. No entanto, o esforço cobrou seu preço, o Alfa caiu de joelhos, gravemente ferido. Morgana, agora desarmada, tentou escapar, mas foi cercada pelos lobisomens sobreviventes. Eles não hesitaram. O Alfa Negro,
em um último ato de liderança, ordenou que a matassem. Quando tudo terminou, a clareira estava silenciosa, exceto pelo som dos lobisomens uivando em triunfo. Mas a vitória teve um custo. Muitos lobisomens caíram, incluindo o Alfa Negro, que sucumbiu aos seus ferimentos pouco depois. Seu sacrifício garantiu a sobrevivência do clã, mas também deixou um vazio impossível de preencher. Bernardo encerrou sua narrativa com um olhar distante. As bruxas foram derrotadas, sim, ele disse. Mas aquele poder. Ele ainda está por aí. Não há como destruir algo tão antigo e tão sombrio. Nós apenas o adormecemos. Ele acendeu um cigarro e olhou para a lua cheia que brilhava no céu. E sabe o que é mais estranho? Desde aquela noite, a lua nunca mais pareceu a mesma. Não sei explicar, mas sinto que algo, ou alguém, ainda está nos observando.